E hoje a gente vai falar sobre acaso, sobre destino científico e destino divino. Bom, caso ainda não tenham reparado, o meu quarto está aparentemente um grande caos, uma enorme bagunça. Se alguém entrasse aqui agora e dizer, nossa, que pessoa desorganizada, que bagunceira, que pessoa que não se organiza, não é mesmo? Isso é o que aparentemente a gente pode ver. Mas eu quero deixar a câmera aqui, bem estática, para que a gente possa conversar um pouco melhor. Enquanto eu me preparava para gravar esse vídeo, eu coloquei na minha cafeteira um café para fazer. É dessas cafeteiras tipo italiana, que a gente deixa no fogão e ela esquenta a água, enfim, passa por um filtro e o café fica pronto. O detalhe é que você não pode esquecer a cafeteira lá porque o dano pode ser grande. E eu aparentemente esqueci. E enquanto preparei a câmera, o tripé, preparei o assunto, a porta estava fechada, e quando eu estava me preparando para ligar a câmera, ou por um acaso, ou por um destino científico, ou por um destino divino, eu recordei do café e fui correndo até a cozinha, e realmente a situação estava 75% delicada. Mas enfim, não coloquei fogo na casa, mas isso fez eu mudar o assunto que eu iria falar hoje. O assunto seria outro, mas tudo isso me fez, talvez por um destino divino, científico, ou por acaso, trazer o assunto que eu vou trazer hoje. Para que eu não tenha feito tudo de uma forma não necessária, eu vou ficar tomando café, né? Quase botei fogo na casa, então pelo menos o café eu vou ter que tomar. O que seria o acaso, o destino científico e o destino divino? O acaso é meio autoexplicativo. O acaso são coisas que simplesmente acontecem sem nenhum motivo que possa ser explicado cientificamente ou que possa também ser explicado de uma forma mais divina, né? As pessoas acreditam que simplesmente as coisas acontecem por acontecer, por fatalidades, né, não se usa muito o termo coincidência, foi uma coincidência, né? As coisas acontecem porque a vida é assim, não há nenhum organismo divino que está organizando isso, e a própria parte científica, que poderia talvez ter uma explicação, para essas pessoas não é necessário buscar essas informações, né? Por que que eu hoje decidi deixar a janela do quarto aberta, né, em vez de deixar fechada? Talvez isso tenha uma ligação científica com a minha infância, envolve psicologia, enfim, várias coisas que me fazem preferir estar num lugar mais arejado, né, mais iluminado, um lugar mais escuro. Agora, o que eu trato como destino científico e destino divino, se você for procurar no Google, creio eu que não vai encontrar muito esses termos, são algo que eu fiz agora só para brincar um pouco com as palavras, é que o destino científico e o destino religioso, de um modo geral, generalizando os dois pontos, né, eles são, digamos que totalitaristas em ambas as partes, porque cada um vai puxar exclusivamente para o seu lado. A ciência, generalizando, não aceita muito o conceito daquilo que é divino, místico, enfim. E da mesma forma, aquilo que é mais divino, e aí entram as religiões de um modo geral, também não aceitam muito ou tardam muito a aceitar os conceitos científicos. E a junção desses dois pontos, que acontecem, embora raramente aconteça, hoje, nos dias de hoje acontecem um pouco mais, mas ainda assim é muito pouco,
eles dentro desses meus 3 pontos, eles ficam um pouco excluídos porque eu quero generalizar um pouco, brincar um pouco com esse generalismo das coisas. E por que eu digo que eles são totalitários? Porque a gente já sabe que a religião tem o seu Deus, ou os seus deuses, né? A religião vem desse termo religar, ela quer reconectar o que está aqui, o carnal, o profano, o pecador, enfim, conectar com aquilo que é divino, o Deus, ou enfim, iluminar o ser que está aqui na sua ignorância, enfim, de um modo geral isso que acontece. E então a gente endeusa, usando esse termo, essa relação. Mas a mesma coisa também acontece dentro da questão científica, ou seja, se endeusa a ciência como sendo a detentora de todas as explicações, e o que não se pode explicar, ou é porque não é real, não acontece, ou seja, não há como explicar algo que não tem comprovação palpável, não se pode comprovar aquilo, então aquilo não existe. Ou em um outro estágio é porque ainda se está num processo de descobrimento. Então, por mais que ainda não se tenha, não se chegue a um resultado, essa ciência não aceita de modo algum que meios mais místicos ou religiosos venham tentar trazer explicações para esses dilemas, muitas vezes. E é muito interessante observar o quanto esses 2 pontos utilizam os mesmos elementos, por mais que muitas vezes ambos não queiram aceitar, né, a posição dos demais. Uma coisa que eu também vejo acontecer muito na ciência é o conceito de fé, porque a gente historicamente associa a fé a Deus, né, ter fé em Deus, fé. Mas isso, com o tempo, vai se desmistificando um pouco esse conceito de fé, se desmembrando um pouco, se desconectando unicamente desse assunto religioso. Porque fé, na minha visão, mais do que tudo, é crer, mesmo que não se tenha elementos palpáveis ainda, de que um resultado pode aparecer. Então isso acontece, claro, na religião, quando a gente está numa situação muito difícil, econômica, por exemplo, e acredita que Deus, tem fé em Deus, que Deus vai ajudar a resolver esse problema. Né? Uma questão religiosa mais cristã, de um modo geral, inclusive. Mas a ciência também usa esse mesmo elemento. Embora não haja um Deus na história, hajam aí fórmulas, conceitos, né? Essa fé, ela também existe. E ela não precisa ser uma fé religiosa nesse sentido, mas ela existe, né, essa fé. Talvez não uma certeza cega de que se vai chegar àquele resultado, mas quando você está colocando em estudo algo, né, você não quer simplesmente perder o tempo ali achando que não vai encontrar nenhum resultado. Você tem sim, enquanto cientista, as suas predisposições a acreditar ou ter um pouco mais de fé que vai conseguir chegar a um elemento X. Ou seja, vai sim se guiando o estudo, por mais que também muitas vezes não se queira aceitar isso, os estudos vão sim se guiando, o estudo científico ele vai se regulando de forma a anular certas ideias e deixar mais evidentes outras. E, bom, o vídeo, claro, filosofia, estudos mais da filosofia são sempre extensos, né? Sempre levam... A gente pode ficar horas falando sobre isso e a minha ideia é sempre ter vídeos um pouco mais curtos, né? Não, infelizmente, se a gente aprofunda demais, as pessoas não se interessam, como seria positivo, né? Então, para encerrar então, o vídeo, eu trago uma questão muito pessoal. E o que eu acho muito interessante nessa história toda é que, por mais que a ciência venha sempre com fatos, muitas vezes irrefutáveis, algumas vezes bem refutáveis, e muitas vezes a ciência traz algo como verdade e depois encontra outros elementos, e a religião também, né, vai mudando um pouco os seus dogmas, né? E com o passar do tempo vai aceitando novas coisas. As pessoas
elas têm uma ligação muito forte com aquilo que elas experienciam e vivem. Se a pessoa experiencia e vive uma vivência mais científica, por mais que aconteçam elementos divinos, ela não encara isso como um elemento divino. E a pessoa que vive um conceito mais divino, mesmo que aconteça algo que a ciência comprove, ela não aceita aquilo. Talvez por uma, a gente pode chamar de uma distorção cognitiva, né, onde as pessoas distorcem puxando para a sua vivência, mas eu acho que isso, acima de tudo, é uma forma de evolução humana muito positiva, né? Porque quando há excessos de ambos os lados, ainda assim a pessoa vai pegar a sua experiência, que pode ser uma distorção cognitiva, mas ainda assim é a sua vivência, é a sua conexão, é com que ela se conecta. Isso é muito importante, porque senão a gente também acaba virando um mecanismo muito frio, né, de estar sempre mudando de um lado para o outro, de um ponto para outro, simplesmente porque algo externo vem e nos diz, né, que é, então a gente passa a acreditar, depois esse algo externo muda, a gente tem que mudar também, né, e essas mudanças também são positivas, mas eu acho que, enfim, nesse caos todos, eu acho que é muito importante prevalecer ainda, é muito importante a vivência individual, a liberdade do ser de se relacionar com essas coisas todas e escolher aquilo que ela se identifica mais. E bom, o meu quarto então, que aparentemente está um caos, e na verdade não está um caos, né? Ele está num processo de mudança. Eu estou me mudando de casa, estou me mudando de cidade. Hoje eu moro em Lajeado, no Rio Grande do Sul, e estou indo morar numa cidade a mais ou menos uns 90 quilômetros daqui, que é Bento Gonçalves, que é em outra região, na Serra Gaúcha. Então, claro, a bagunça acontece porque é preciso organizar as coisas, enfim. E dentro desse caos todo que pode aparentemente acontecer, é que eu encontro coisas que estavam adormecidas, esquecidas, né, há muito tempo que eu nem sabia mais que existiam. E, bom, eu encerro então esse vídeo que fala sobre o acaso, sobre o destino, né, científico, ou seja, que a ciência pode explicar por que você tomou determinadas decisões, ou porque você evoluiu dessa forma, ou o destino mais religioso, que diz que Deus tem tudo organizado para você, né, tudo, enfim. E encerro esse vídeo dizendo que eu não estou indo somente para Bento Gonçalves, é quase um retorno para Bento Gonçalves, porque foi em Bento Gonçalves que há 29 anos atrás eu fui, digamos que, concebido, né? Eu não vim ao mundo naquela cidade, mas conta meu pai e minha mãe que foi onde eles fizeram aquele amor que me concebeu dentro do ventre da minha mãe. Então hoje eu tenho 28 anos, e trazendo um pouco de conceitos místicos dentro da astrologia, em torno dos 29 a gente passa por o retorno de Saturno, quando o planeta Saturno volta ao mesmo ponto que ele estava há 29 anos atrás, aproximadamente. Então a partir desse momento acontecem várias revoluções, é um período de grandes revoluções e mudanças. E é muito legal ver que hoje, com 28 anos, né, mais uns meses eu faço 29, eu estou retornando à cidade onde eu fui concebido. O meu pai também, há 30 anos atrás, no mês de julho, começava a trabalhar em uma rádio, e 30 anos depois, agora em agosto, 30 anos depois, ele volta para a mesma rádio, na mesma cidade, e enfim, todas essas coisas, se isso é um acaso, se é uma coincidência, se o acaso não existe, se isso tem uma explicação científica, divina. Acima de tudo isso, é a minha conexão com esses fatos que me deixa muito feliz de ver como a humanidade pode experienciar momentos tão significativos, porque coisas como essas não podem passar despercebidas. Meu café com certeza já está frio, falei mais até do que achei que falaria, e é isso. Provavelmente o próximo vídeo do próximo vídeo do Criando Ando já vai estar com um cenário diferente. Eu não sei se já vai estar mais organizado do que esse, mas provavelmente vai ser um cenário diferente, porque eu estou me mudando já nos próximos dias. Gratidão, até o próximo vídeo.